A paz do Senhor seja com todos. Neste dia nós vamos meditar nos versos 10 a 23 do capítulo 13 de Mateus. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, vem falar conosco através dessa palavra, nos dá sabedoria. Abre os nossos olhos espirituais para compreender a Tua palavra e entender, Senhor, qual a Tua vontade, qual o Teu querer para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim o título dos versos que nós vamos ler hoje. A explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Isso é o que está em Isaías 6, 9 a 10. Verso 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. O que nós lemos aqui nos mostra a explicação da parábola que nós já lemos anteriormente, a parábola do semeador. Jesus falou para aquela multidão por meio daquela parábola. Os discípulos questionaram Jesus por que ele estava falando por meio de parábolas. E ele disse que era porque para aquelas multidões não havia sido concedido conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas para eles, os discípulos, isso tinha sido concedido. E por que não tinha sido concedido àquelas pessoas? Para que se cumprisse a profecia que foi dita por Isaías, que está registrado no capítulo 6, do verso 9 ao 10, que nós lemos também. Porque isso também fazia parte do plano de Deus, para que Jesus viesse à terra, não fosse aceito pelos seus, e nós que não éramos judeus, que não somos judeus, fôssemos alcançados.
por essa salvação, por esse amor verdadeiro de Jesus. Então, Jesus passou a explicar a parábola para os discípulos, a parábola do semeador, das sementes. Explicou sobre a parábola, sobre a semente que caiu em terra, aquela semente que foi plantada à beira do caminho, só que é aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, compreendem, mas vem o maligno e arrebata aquela palavra que foi semeada no coração da pessoa. Por isso ela foi dita que foi semeada à beira do caminho. Algo que fica à beira do caminho é muito fácil de ser tirado, de ser roubado, por exemplo. E aquela que foi plantada no solo rochoso, ela é semelhante àquela pessoa que recebe, que ouve a palavra de Deus, mas não suporta as angústias, a perseguição, e por causa disso, ela também deixa de dar frutos. A sua semente, a semente da palavra de Deus, deixa de dar frutos na vida dela, porque ela sucumbe à angústia e à perseguição. Ela não tem força para suportar isso e continuar firme na palavra. E aquela que foi plantada entre os espinhos? É aquela pessoa que ouve a palavra, mas a vida dela aqui na terra é muito mais importante. Os cuidados desse mundo, as riquezas, sufocam aquela semente dentro dela. Tudo aqui que está na terra é muito mais importante do que aquela palavra, do que o reino dos céus. A pessoa dá mais valor ao que está aqui na terra, e aquela semente não frutifica também. E aquela semente que foi plantada em boa terra, que é o que eu creio que todos nós queremos ser, boa terra. Queremos ter essa boa terra na nossa vida. É aquele que ouve, compreende e frutifica e produz. Ou seja, eles não só é abençoado pela palavra, mas ele abençoa a vida de outras pessoas. Ele gera frutos, e esses frutos, geram novas sementes que caem na vida de outras pessoas. E nessa vida dessas pessoas geram outros frutos. E essas pessoas geram frutos e novas sementes que caem na vida de outras pessoas. É assim que Deus quer que nós sejamos. Uma árvore que frutifica e produz. E abençoa a vida de outras pessoas. Vamos orar depois dessa meditação? Senhor, nosso coração está aberto para te ouvir e entender a tua voz falando conosco. Espírito Santo, dá-nos um coração voltado para o Senhor, um coração que agrade a ti, que agrade a Deus, que seja conforme a vontade do Pai. Jesus, obrigada por ter revelado aos teus discípulos as parábolas e hoje nós podemos saber pelos registros deles sobre o que o Senhor falava. Em teu nome oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Medite nessa palavra, retenha o que for bom e medite muito nessa parábola, nessa explicação dessa parábola. Que tipo de semente você está sendo? Que tipo de terra você está sendo? A semente é a palavra de Deus. Que tipo de terra você está sendo? Se esforce para ser uma boa terra. A terra boa onde a semente cai, gera frutos, e esses frutos geram novas sementes que caem na vida de outras pessoas e abençoam a vida de outras pessoas. Fique com Deus, entregue ao Senhor esses minutos de meditação como a sua oferta a Ele.